Roda assim. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós vamos entender como você pega aquelas expressões booleanas que nós viemos trabalhando anteriormente e transformamos em circuitos lógicos. Para isso, antes de nós darmos prosseguimentos, nós precisamos entender algumas regrinhas das nossas transformações, por assim dizer. Imagine o seguinte, eu tenho uma variável de entrada A e eu estou multiplicando com uma variável de entrada B e eu estou fazendo a soma com uma variável de entrada C. Se nada estiver indicado, então primeiro eu realizarei A vezes B e esse resultado eu somarei com C. E na hora de escrever, nós escrevemos essas operações matemáticas dentro da álgebra booleana, representando como se fossem as próprias portas lógicas. Então, A vezes B seria a operação A e B. E isso significaria no bloco de porta lógica a seguinte porta lógica. A gente teria o bloquinho AND aqui, né, o E. Então, eu teria uma entrada A e aqui eu teria uma entrada B. E na saída eu teria A vezes B, certo? E aí depois a gente faria o quê? Esse resultado a gente faria o OU com uma entrada C. Então eu teria aqui, ó, puxando a saída, né, A, B desse, eu usaria numa porta lógica OU, certo? Um dos pinos de entrada seria essa saída AB e o outro seria uma entrada C. Com isso eu teria a operação A e B, OU, C. Então esse tipo de circuito lógico representa essa expressão booleana aqui. Agora, vamos para um outro caso aqui do ladinho, que eu tivesse uma expressão muito similar. Seria A vezes B ou C, só que eu tenho um parênteses entre B e C. Isso que significa o quê? Que eu tenho uma prioridade entre B e C. Então, essa operação OR tem que ser feita antes dessa operação E. Então, nesse caso, eu teria as entradas B e as entradas C numa porta lógica OU, certo? E aí na saída eu tenho o próprio resultado da expressão B ou C. E aí depois eu teria que fazer um E com o A. Então nesse caso, eu teria a porta lógica E, um dos pinos de entrada seria esse resultado B ou C, e o outro pino de entrada teria a entrada A, tá bom? Lembrando que as portas lógicas elas podem ter mais entradas, porém o resultado final é sempre uma única saída. Nesse caso seria B ou C, entre parênteses, vezes A, tá bom? Perceba que esse circuito aqui, ele está simplificado, porque se eu fizesse a distributiva aqui, eu teria um outro tipo de circuito que seria A, B ou A, C. E aí, nesse caso, se eu fizesse esse tipo de circuito, eu vou redesenhar ele aqui para vocês desse lado esquerdo. Veja só. Eu teria, então, eu vou escrever aqui de uma forma um pouquinho mais bonitinha. Ó. Teria A, B e C como meus sinais de entrada. E aí eu teria aqui as portas lógicas. A gente teria então uma E, certo? E uma outra E. Então eu tenho uma E aqui e eu tenho uma outra E aqui. Como não, né, como a gente fez a distributiva, a gente sabe que as prioridades são para os E's aqui. Depois a gente vai efetuar o OU aqui. Então eu teria dois E's aqui, em que um deles seria A entrando aqui e no outro seria o B. Nesse caso, eu vou fazer esse jumpzinho aqui, indicando que os fios não estão curto-circuitados, tá bom? E aqui é a mesma coisa. E aí, quando eu fizesse essa bolinha aqui, esse nozinho, quer dizer que os fios estão curto-circuitados, então é o mesmo fio. Então, eu teria uma outra entrada A nessa porta lógica aqui, ó. E aí, eu teria uma entrada C. Opa, passou aqui pelos dois, pontinho. Pulou aqui, ó. Pronto, eu teria uma entrada C. Então, vou escrever outra cor só para facilitar a visualização. Você teria o sinal A aqui e o sinal A aqui. E aí você teria um sinal B aqui e um sinal C aqui. A sua saída, eu vou voltar aqui para a cor preta. Então aqui eu tenho o sinal A e B. E aqui eu teria o sinal A e C. E aí você faz o OU entre eles. Junta nessa porta lógica OU. E aí você tem como resultado esse resultado aqui. A e B ou A e C. Tá bom? Vejamos agora uma outra situação, que é a seguinte. Se eu tiver A vezes B e eu tiver tudo isso barrado, então, o que eu faço nesse caso? Perceba que eu tenho um barramento. Esse barramento quer dizer o quê? Que no final,
o resultado de tudo que tiver aqui dentro, nesse caso eu fiz só com 2 entradas, ele será invertido. Então, nesse caso eu tenho, desenhando pelas portas lógicas, eu vou ter uma porta E, certo? Que eu vou ter os sinais de entrada sendo A e B. E a minha saída, perceba que ela vai ser negada. Então eu tenho aqui o sinal A e B na saída dessa porta lógica, só que aí ele vai entrar numa outra porta lógica, que é a NOT, certo? E aí na saída dessa NOT eu vou ter A vezes B barrado. Eu poderia simplificar isso da seguinte forma. Coloco a porta lógica NAND, certo? Em que eu tenho as entradas A e as entradas B, e aí eu sei que a saída ela é o quê? É A vezes B, só que negado em cima, certo? Agora, perceba um pequeno detalhe. Se eu tiver A barrado vezes B barrado. Agora veja que interessante. Tenho A barrado e B barrado. Perceba que esse A barrado e B barrado, pelo teorema de De Morgan, seria a mesma coisa que A ou B barrado, assim, certo? Olha só que interessante. Nesse caso, eu tenho essa expressão aqui, ó, dentro dessa barra, ou seja, está toda ela sendo negada. Nesse caso, ela está sendo negada individualmente. O que isso significa? Significa que, nesse caso, como eu tenho uma porta lógica E, eu vou desenhar ela aqui, as minhas entradas são negadas. Eu posso substituir esse símbolo aqui, né, como eu tinha dito, por essa bolinha aqui. E ela pode ser tanto na saída como na entrada. Porém, há uma diferença na interpretação. Veja que se elas forem na entrada aqui, por exemplo, a entrada A e a entrada B, eu tenho esse caso, eu tenho a entrada A aqui, e aqui eu fico com A barrado. E aqui eu tenho a B e eu fico com B barrado. Então seria esse caso aqui, onde no final eu teria A barrado na entrada e a operação E com o B barrado. Já nesse outro caso aqui, lógico que eu apliquei o De Morgan nesse caso, mas você perceba aqui, ó, eu vou aplicar para esse outro caso aqui, voltando nele. Eu tenho A e B, ou seja, eu tenho as entradas limpas aqui sem negar, né? E aí eu teria a negação só na saída. Então muda não só a forma de você interpretar e desenhar o circuito, como também as portas lógicas envolvidas. Aqui eu tenho uma NAND, nesse caso A e B barrado, e A barrado e B barrado, eu vou ter duas inversoras, né, na entrada da AND, ou então eu posso fazer uma NOR, nesse caso, que é essa daqui, tá bom? Então a gente tem que tomar esses cuidados. Então a gente vai ter, por exemplo, um circuito, vou colocar em outra cor aqui, hipotético, em que eu vou ter várias entradas. Por exemplo, tem a entrada A vezes B, ou C barra vezes D, ou E barrado. Por exemplo, qual que é a ordem de prioridade para começar a desenhar tudo isso? Primeiro a gente vai olhar tudo que tiver dentro das barras. Então, por exemplo, eu tenho que ficar de olho nesse C, eu tenho que ficar de olho nessa operação D ou E. Perceba que como o NOT ele é a mesma coisa que eu tivesse uma porta lógica com as entradas, como eu mostrei aqui para vocês, e tem uma saída aqui, ó, nesse caso aqui da NAND, por exemplo, esse caso é uma NOR, então você tem que interpretar esse circuito. Você não pode olhar, é um mais, depois é um negado. Não, isso daqui é uma NOR, você percebe isso. Então eu não posso fazer primeiro essa multiplicação, mesmo que eu não tenha parênteses. Se eu tiver parênteses, fica mais fácil de você identificar o que é. Porém, se eu não tiver, não tem problema, você sabe que isso daqui é uma NOR. Então você vai olhar primeiro isso daqui, aí você fala, nossa, isso daqui é uma NOR, tá. Aí eu tenho uma E com alguma outra coisa, putz, mas está barrado, então tem que dar prioridade para ele. Pô, mas é só um C barrado aqui sozinho, então beleza. Ele é o que? Um C barrado normal, um NOT. E aí você vai ter as multiplicações, são as portas E's e as portas O's. Então você dá a prioridade primeiro para fazer as portas E's aqui e depois as portas O's. Então, se eu fosse desenhar esse circuito, eu vou limpar a tela para vocês verem. Se eu fosse desenhar esse circuito, então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Prioridade para essa parte aqui, que eu vejo que ela tem o quê? É uma NOR. Então eu tenho uma soma aqui, beleza, só que eu tenho todo um negado, né, um invertido aqui em cima, eu tenho que olhar com calma primeiro isso daqui. Então seria uma porta OU aqui, né? E aí eu teria as entradas, vou colocar em outra cor aqui só para facilitar a visualização, fica mais bonito. D com E, certo? E aí eu tenho uma inversão na saída dela. Beleza, então aqui eu tenho o sinal D ou E barrado. Depois eu teria o quê? Uma E, porque eu tenho duas E's aqui, aí eu tenho que escolher. Como eu já estou trabalhando já com essa porta lógica, vamos mexer nela. Então eu tenho do lado dela uma multiplicação para uma C invertida, para uma entrada C invertida. Então nesse caso eu vou ter uma outra entrada aqui, paralela a ela, que é entrada C, certo? E aí eu tenho que inverter essa entrada C antes de entrar numa porta E, porque eu estou falando o E entre esse termo e esse outro termo aqui. Então eu vou ter um E aqui, ó, entre esses dois termos.
Para não ficar feio esse desenho como eu fiz, eu vou voltar aqui. E aí eu vou colocar o E, eu vou redesenhar só uma parte aqui, ó, rapidão. E aí eu vou colocar a porta lógica E aqui. E eu coloco a bolinha de negação na entrada dele, bem colado. Para ficar bonitinho o símbolo e ficar padrão, tá? Senão pode confundir. Então, nesse caso, nós teremos na saída disso daqui o quê? A continuação desse com esse. Esse daqui é C barrado, certo? Nessa parte aqui do circuito. Então eu teria C barrado e D ou E barrado. Então, por enquanto, essa representação aqui de esquema de porta lógica representou essa parte aqui do circuito. Agora eu tenho um OU. O OU, vou puxar aqui para baixo para vocês. Eu vou estar conectando uma das entradas do OU nessa... esse resultado eu vou estar conectando uma das entradas do OU. Porém, eu tenho uma outra parte aqui do circuito que é um E. Então eu vou dar prioridade para esse E primeiro. E não para um B. Eu não vou colocar uma entrada B. Eu vou dar primeira prioridade para essa parte do circuito. Então A e B. Então quer dizer o quê? Que aqui embaixo eu vou ter uma outra porta lógica AND com as entradas. Vou colocar de outra cor. Entradinha A e entradinha B. E a saída disso daqui vai ser igual a A e B. E aí eu vou lá e ligo na minha porta OU. Com isso, eu acabo de fazer esse termo aqui A e B, certo? Isolado. Ou todo esse outro termo aqui. C barrado vezes D ou E barrado. Então, é assim que a gente faz. Agora vamos para outro exemplo, também para você pegar o jeitinho. Vamos supor que eu tenho a seguinte expressão. A barrado vezes B ou C barrado vezes D. Opa, acabei de desenhar uma porta lógica aqui, sem querer. Vou escrever assim, ó, D. E tudo isso barrado novamente. Vamos com calma. Primeiro, vou apontar em vermelho aqui. Eu vejo que tem esse barramento maior cobrindo tudo. Então eu vou ver tudo que tiver dentro dele. Legal. Aí eu vejo que tem um segundo barramento aqui. Então, dentro desse barramento tem esses outros termos com esse barramento. Pô, então primeiro eu vou olhar essa parte aqui, ó, essa região que esse barramento está mexendo. Aí, chegando nessa região, eu vejo o quê? Vou mudar aqui a corzinha para vocês. Eu vejo que eu tenho um A barrado, ou seja, uma região com barramento. E aqui em amarelo, eu tenho uma outra região de barramento. Veja que aqui é o que? Esse B ou C, que é onde está o barramento. É uma porta NOR também. Então, o que a gente vai começar a fazer? Começa com uma NOR. Então, desenha a porta lógica OR, né? Ou. E aí você coloca um sinal de negação na saída dela, né? Que é isso daqui é a representação da NOR. Você vai colocar as entradas. Então, eu tenho B ou C barrado. Então, eu tenho B ou C. Então, aqui você vai ter na saída B ou C barrado, né? E aí você tem uma E aqui. E essa E é feita com quem? Com um A barrado. Então, vou puxar aqui para uma E. Aí eu coloco o quê? Uma bolinha na entrada dela, porque eu vou vir com um sinal A aqui diretamente. E esse sinal A, ele vai estar barrado, vai estar negado. Dessa forma, eu tenho o quê? Essa parte aqui da linha, ela fica o quê? A barrado. Vou escrever aqui, ó. A barrado é o que vem aqui. E aí eu vou fazer vezes, né? Porque eu estou usando uma AND, com esse termo aqui. B ou C barrado. Veja que não é necessário eu utilizar barras nesse caso, parênteses, essas coisas, por exemplo, assim. Por quê? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que se eu tiver essa inversão aqui, eu primeiro tenho que dar prioridade para isso, porque isso daqui ele indica, né, de uma forma mais fácil de você pensar, que é uma porta lógica do tipo negada. Então eu tenho uma NOR ou eu posso ter uma NAND. Nesse caso eu tenho uma NOR. Ou você pode pensar da seguinte forma, tudo que está dentro de barra eu analiso primeiro. Também dá certo esses dois pensamentos. Mas é assim que tem que ser feita a análise. Depois, o que acontece? Eu vi que essa parte aqui eu já tenho. Só que tem uma coisa importante que a gente acabou esquecendo. É o quê? Esse barramento aqui em cima. Então, essa parte aqui, faltou uma coisinha. Eu colocar um barramento. Então, só vou reescrever aqui, ó. Coloco o barramento na saída. Dessa forma, eu vou ter A barrado vezes B ou C barrado. E, devido a esse barramento aqui, tudo acaba sendo barrado também. Poderia colocar essa inversora na entrada depois? Porque eu vou ter aqui, ó, se você olhar, beleza, eu fiz essa parte aqui do circuito. Aí tem esse E com essa D, com essa entrada D. Então eu teria uma porta lógica AND aqui, certo? E aí eu teria uma entrada D que vem de lá longe. Uma D na entrada aqui. Eu poderia colocar essa inversora aqui,
nessa parte e tirar daqui? Posso fazer isso. Porque no final das contas eu vou estar pegando esse sinal aqui e estou transferindo para cá. A questão que fica é, eu não sei se esse circuito é simplificado ou não. Eu só tirei ele aqui da minha cabeça agora para explicar para vocês. Perceba que se eu colocasse essa inversora aqui nessa parte, eu ia acabar com uma porta lógica inversora aqui e aqui não ia ter. Porém, se eu coloco essa inversora aqui, eu tiro essa porta lógica inversora daqui e eu acabo só usando um único tipo de porta lógica, que é uma NAND. Então perceba que esse circuito ele sim dá para simplificar. E quando a gente começa a fazer essa transição, começar a passar da minha álgebra para o meu circuito, você começa até a perceber partes que dão para simplificar, tá bom? E aí, fazendo o resultado aqui, eu tenho D. Então eu vou ter essa parte aqui, como a gente já analisou, com D. Só que aí tem que lembrar o quê? Que eu tenho essa barra superior aqui em cima. Então eu coloco o quê? Uma inversora na saída. E aí com o final eu tenho A barrado vezes B ou C barrado, barrado, e aí eu faço vezes D e tudo isso barrado, certo? Então, recapitule o vídeo, se você não entendeu, volta, vamos pegando passo a passo, porque isso é mais uma questão de feeling, né, vamos dizer assim. Existem as regrinhas, que como eu expliquei para vocês, e aí você tem que ir pensando calmamente em cada circuito. Então, só recapitulando, a gente dá prioridade por quê? Primeiro, a gente dá prioridade sempre para as barras. Então, toda vez que eu tiver um barramento, eu vou olhar tudo que tiver dentro dele. Depois, eu vou dar prioridade para quem? Se eu tiver uma barra isolada e uma barra que abranja mais de 2 variáveis, eu vou olhar primeiro para aquela barra que abrange mais de 2 variáveis, porque ela é o quê? Normalmente é uma porta lógica. Nesse caso, é uma NOR. Se você quiser pensar em termos de prioridade, você dá sempre prioridade para quem? Para as barras invertidas. Depois eu vou olhar tudo que tiver dentro da barra invertida. Entre multiplicação e soma, eu dou prioridade para multiplicação. Porém, nesse caso, como eu tenho uma barra invertida sobre uma soma, tudo que estiver dentro da barra tem a prioridade. Então eu faria B ou C. Depois eu faria a multiplicação que está para fora, que ela não está sendo abrangida por essa barra. Eu não tenho isso daqui, ó, A vezes B ou C, tudo barrado. Se eu tivesse A vezes B ou C, tudo isso barrado, primeiro eu iria fazer A vezes B, depois eu ia fazer a operação ou com a entrada C. A não ser que eu tivesse parênteses, indicando o que eu devo fazer primeiro. Então, nesse caso, onde eu tenho parênteses, indicando o que eu tenho que fazer primeiro, eu faria B ou C, depois eu multiplicaria, ou seja, faria a lógica AND com A, e aí eu negaria tudo, entendeu? Então, essas são pequenas regrinhas que você tem que tomar cuidado. Agora a gente vai ver como eu pego uma porta lógica e a partir disso eu transformo para minha equação. Então, vamos nessa, continuando o vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you